Volta e meia, alguém aparece fazendo uma comparação entre Campos do Jordão e Gramado, no Rio Grande do Sul. Eu nunca fui a Gramado, não conheço. Conheço de ouvir dizer, de fotos, de vídeos e de aquilo que sai na televisão. Mas tenho uma ideia, basicamente, do que se trata, né? Mas conheço Campos do Jordão. Moro aqui há 25 anos, sou um estudioso da história local, amo a história local, amo esta cidade que me recebeu e acho, sinceramente, desonesto e desleal fazer qualquer comparação de Campos do Jordão com qualquer outra cidade. E vou dizer por quê. Como eu disse, eu não conheço Gramado. Sei que é uma cidade relativamente nova, uma consulta simples na internet te dá esse dado. Uma cidade com um pouco mais de 30 mil habitantes, e uma cidade que era um distrito de um outro município que virou município autônomo nos anos 50. Portanto, é uma cidade que tem aí 70 anos, né, de existência. A nossa tem 150 quase. Tem o dobro, né? E imagino que Gramado foi colonizada, vamos chamar assim, por imigrantes europeus, né? Notadamente alemães e italianos, que contribuíram muito para o Brasil no que diz respeito não só à força de trabalho, mas à implantação de novas técnicas de lavoura, de agricultura que trouxeram da Europa, né? Então eu presumo que a colonização de Gramado tenha sido nesse meio. Entendo também que grande parte das atividades culturais e turísticas de Gramado sejam feitas pela iniciativa privada, não sejam feitas pela prefeitura, vamos chamar assim, né? É a sociedade civil que se organiza e desenvolve as atividades que são tão bonitas e chamam a atenção de tantas pessoas e que encantam todos que a visitam, né? Mas eu queria trazer a discussão para a nossa realidade de Campos do Jordão, no aspecto histórico, que é a minha área de atuação, né? Não seria exagero dizer que 2/3 da história jordanense foi dedicada à cura de doentes. 2/3 da nossa história, porque veja, a penicilina ela foi descoberta no final dos anos 20, por acaso, por Fleming, né? Alexander Fleming, que ganhou o Nobel em 45 pelo desenvolvimento do seu trabalho em torno da descoberta da penicilina e do combate às doenças causadas por bactérias, por vírus e bactérias, né? Mas a popularização da penicilina, a massificação do uso da penicilina vai acontecer em meados dos anos 50, quando Campos do Jordão já tinha 70 anos de existência e 70 anos cuidando da tuberculose dos brasileiros. Então veja, eu falo de uma cidade que tem 140 anos, 145 anos, né, Campos do Jordão tem. Metade desse tempo a cidade dedicou à cura da tuberculose. A outra metade, ou seja, 70 anos, ela se dedica mais especificamente a outra forma de comportamento e de desenvolvimento de atividades primordiais, que é o turismo, né? Hoje o nosso carro-chefe é o turismo. E não é exagero dizer que até o final dos anos 50, até o começo dos anos 60, com a inauguração do Palácio Boa Vista por Adhemar de Barros em 1964, antes dele ser cassado, antes da ditadura caçá-lo, Campos do Jordão vivia da tuberculose. O comércio e as atividades realizadas pelos jordanenses, elas eram baseadas no combate à tuberculose. Então, dos nossos 150 anos de atividade, metade, e não 2/3, metade foi de combate à tuberculose. O Pedro Paulo Filho dizia que o Brasil tinha uma dívida histórica com Campos do Jordão, porque enquanto o Brasil se desenvolvia, primeiro por meio do café, né, no final do século XIX, começo do século XX, até a crise de 29. Enquanto o Brasil se desenvolvia com a vinda dos imigrantes europeus, com a produção de café,
até, como eu disse, a queda da Bolsa em 29, e depois com a industrialização proposta por Juscelino Kubitschek, dos 50 anos em 5, que redundou na inauguração, na formação e na construção de Brasília. Ou seja, enquanto o Brasil se constituía, enquanto o Vale do Paraíba se dedicava, crescia, se engrandecia, primeiro com o café e depois com a indústria, Campos do Jordão se dedicava a curar os doentes no Brasil. Campos do Jordão se dedicava à cura da tuberculose. Então o Pedrinho fala, Campos do Jordão, o altar da solidariedade humana, é uma cidade que, enquanto o Brasil crescia, a cidade se dedicava à cura dos brasileiros. Recebia os doentes que vinham para cá para morrer, conforme diz o Edmundo Ferreira da Rocha, que ele deixa isso muito claro quando ele diz, né, olha, os brasileiros vinham, desciam pela estrada de ferro até Pindamonhangaba, vinham pela estrada de ferro central do Brasil até Pindamonhangaba, subiam pela estrada de ferro Campos do Jordão e vinham para morrer. E aqui eles se recuperavam, como diz o livro do Armênio, que está por aqui em algum lugar. Então, não é justo comparar a cidade de Campos do Jordão com outras, porque simplesmente a formação de Campos do Jordão é diferente de todas as outras. Não há no Brasil, não posso dizer na América Latina talvez, mas não há no Brasil nenhuma cidade com essa história. Não há nenhuma cidade que se dedicou metade de sua existência, que dedicou metade de sua existência a salvar os brasileiros da morte. E sem penicilina. Simplesmente pela presença, pela climatoterapia, pela laborterapia, pelo descanso e pela presença de ozônio no ambiente, no clima, na atmosfera de Campos do Jordão, conforme comprovaram os estudos de Clemente Ferreira, né, que revelaram que Campos do Jordão tinha uma quantidade de ozônio superior à de Davos, na Suíça. Daí o apelido Suíça Brasileira. O apelido Suíça Brasileira, ele foi incorporado ao turismo, mas ele surgiu no começo do século XX, por ocasião desse estudo de Clemente Ferreira, que é um cara tão importante da nossa história que não pode ser esquecido. Então, assim, se você tem... Enquanto as outras cidades cresciam e se desenvolviam, o Campos do Jordão cuidava dos brasileiros. Eu não chego ao extremo do Pedrinho para dizer que existe uma dívida do país para com o Campos do Jordão. Não, mas é importante ressaltar que na formação da nossa cidade, a presença de tuberculosos das pessoas que vinham para se curar é fundamental. Campos do Jordão foi desenvolvida por tuberculosos e pela classe médica. Estrada de Ferro, né, que deu todo esse desenvolvimento, a iniciativa de Emílio Ribas e Vitor Godinho, né, o pessoal da Estrada de Ferro que vinha trabalhar e que acabou ficando aqui, a classe médica, profissionais de saúde que vinham para cá trabalhar nos inúmeros sanatórios, nas inúmeras pensões que existiam na cidade, e os tuberculosos. Não dá para negar que, e o Edmundo diz muito bem isso, quer dizer, não dá para esconder isso da nossa história. A tuberculose permitiu que chegássemos até aqui, e eu diria tuberculose e Estrada de Ferro. Então, enquanto os outros municípios cresciam, se desenvolviam e se preparavam para desenvolver as suas economias, o que Campos do Jordão fazia? Curava os doentes. É claro que existe, e aqui não é nenhum demérito, porque eu não vou fazer nenhuma crítica pessoal, mas é lógico que existe uma grande diferença de formação social, de construção dessa sociedade, de um município que tem metade da idade que nós temos, né, como é Gramado. Campos é de 1874, eles foram fundados na formação da cidade lá 50 anos depois. Enquanto você tem uma cidade formada por europeus, né, que trouxeram novas formas de plantio e de desenvolvimento da lavoura e da agricultura, nós temos uma cidade que cresceu por meio do combate à tuberculose. Quem se curava da tuberculose, poucos iam embora, a maioria ficava aqui. E graças a Deus que isso aconteceu, porque a tuberculose nos trouxe inúmeras pessoas que construíram essa cidade. Joaquim Correia Sintra, Armênio Soares Pereira, Aracaki Massacaso, quem mais? Quem você quiser. Então, assim, é muito perigoso fazer esse tipo de comparação simplista, rasa e superficial. Você pode questionar a forma como outros municípios encaram a atividade turística
Por exemplo, o nível de profissionalismo, a formação educacional, a cultura do povo, isso é uma coisa. Agora, comparar pura e simplesmente as duas cidades sem levar em conta a formação, não estou dizendo que uma é melhor que a outra, estou dizendo que são formações diferentes. É como você querer comparar, por exemplo, um povoado, vamos falar, na América do Sul, por exemplo, vítima de extração colonial, vítima de imperialismo, de exploração. É só ler o livro do Eduardo Galeano, As Veias Abertas da América Latina, com a fundação de Nova York pelos holandeses, por exemplo, que já eram, que já andavam por aí fazendo esse tipo de colonialismo produtivo nas Antilhas, produzindo açúcar, né? Então, são elementos de formação muito distintas e muito díspares. É claro que toda comparação, toda discussão, todo diálogo é importante, toda conversa é importante. Mas quando a gente for falar dessa comparação de Gramado com Campos do Jordão, ou de outras cidades com Campos do Jordão, deve-se levar em conta a formação de Campos do Jordão, que não é melhor e nem pior do que nenhuma outra, mas ela é diferente. Então você só pode comparar Campos do Jordão com outra cidade quando essa outra cidade tiver as mesmas características de formação da nossa. O combate a uma doença, a uma epidemia que matou tanta gente, que foi a grande peste do final do século XIX até meados do século XX, até o meio do século XX, quando a penicilina ela é popularizada, e aí a pessoa não precisa mais viajar, o tuberculoso não precisa mais vir para Campos do Jordão para se tratar da tuberculose. Ele fica na casa dele e começa a tomar injeção de penicilina. E aí a cidade precisa desenvolver outro tipo de atividade. E aí a gente vai falar de novo de Joaquim Correia Sintra, de Fausto Bueno, de Aracaque Mazzacaso, de Jesus de Carvalho, de quem você quiser, né? Então, assim, por isso que eu digo que, repito, muito cuidado na hora de fazer comparações. Só se faz comparação quando você tem elementos iguais, elementos de comparação que se equivalem. Não é o caso de Gramado, de Campos do Jordão, e não é o caso de nenhuma outra cidade turística com a nossa cidade aqui. Nós temos o nosso valor, não há melhor e nem pior nessa história, existem sim formações e maneiras diferentes de conduzir o desenvolvimento de uma cidade, tá bom? Era essa a minha contribuição. Hoje é sábado, tá um dia lindo aqui de inverno em Campos do Jordão. Um abraço para todos, seguimos juntos contando a história da nossa cidade.